Glória a Deus. Gênesis capítulo 8. Vou ler só um versículo por causa do tempo, para nós ganharmos o tempo. Versículo só o de 1 já tá bom. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo o animal e de toda a res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e então aquietaram-se as águas, cerraram também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva se deteve. Só até aqui está bom. Amém? Pode tomar um só assim. Amém. Queridos, eu quero pregar aqui rapidinho, em rápidas palavras, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e quero falar aqui sobre esse texto. Nós todos sabemos a história do dilúvio. Eu não li 3, 4 versículos para você não procurar, para a gente correr rapidinho, para a gente atentar aquilo que o Senhor tem para nós, os nossos ouvidos espirituais. Tu sabes e eu também, nós sabemos que Deus, Ele mandou o dilúvio só por simplesmente um propósito. O Senhor, Ele olhou para a terra e sentiu o cheiro ruim do pecado. O pecado na terra tomou uma proporção tão grande. Nós estamos falando de Gênesis, capítulo de número 6, 7. Nós lemos o 8, mas eu estou falando que no capítulo 6, Deus já não aguentava mais. Em poucos capítulos, em poucos anos que se passou, desde a criação, Deus já não aguentava mais. O pecado tomou uma proporção tão forte e tão grande sobre a terra, presbítero Luiz, que isso fez Deus, olha só, Deus, está escrito na palavra sagrada, que o Senhor se arrepende, Ele se arrependeu de ter feito o homem. Deus, para se arrepender de algo, porque tu sabes, e eu também, que Ele não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que minta. Escuta isso, mas Ele se arrependeu. E se você for olhar o texto bíblico que levou Deus a se arrepender e a tomar essa decisão de varrer a terra com o dilúvio, você vai ver que o primeiro top daquilo que fez Deus foi a prostituição. A coisa desencabeçou, queridos. O ser humano, o homem, começou a deitar com todo tipo, uma mulher hoje, outra amanhã. A prostituição varreu o coração humano. O homem, por causa do pecado, fez Deus se arrepender. E Deus então decide mandar o dilúvio. Mas Deus busca alguém naquele lugar, na terra, e acha Noé. E Noé, queridos, o coração dele ainda estava puro. Tinha salvação ainda para Noé. No meio de todo o pecado, de todo o mal, Deus olha para Noé e fala: ainda tem algo aí. Eu acabei de ouvir agora há pouco o testemunho de alguém que falou assim, do André, que falou assim: eu tinha que ter alguma coisa, ou seja, eu fiz alguma coisa para que mudasse. E é verdade, Deus achou alguma coisa em Noé. Deus decidiu destruir toda a humanidade, mas Deus já achou algo em Noé. E Deus resolveu investir em Noé. Eu quero começar a pregar aqui
e eu quero que você entenda. Tem alguma coisa que Deus acha em você? Tem? Pensa, tem alguma coisa que Deus acha em você que Ele fala assim, vale a pena investir? Tem? Tira você a sua própria concepção, faz você a sua autoanálise. É bíblico, pastor? É claro que é. Paulo disse, examine o homem a si mesmo. Se há no teu exame consciente que Deus pode investir em você, pode ter certeza, Deus não deixa ninguém para trás. Se está apto para que Deus invista. Eu sinto que Deus quer investir em nós aqui, Senhor. Glória a Deus, vamos embora. Daqui a pouco você vai ver um sinegado para frente. Escuta isso. E Deus acha em Noé, irmãos. A terra estava varrida pelo pecado. Deus resolve destruir, mas Deus acha em Noé. A primeira coisa que Deus resolve fazer com Noé é dar uma arca para ele construir. Nós todos é sabido que demora 100 a 120 anos para que Noé construísse aquela arca, pastora Lídia. Eu estava lendo sobre a construção da arca que Deus coloca nas mãos de Noé para que ele construísse. E a gente nota que Deus é tão específico e tão detalhista, que Deus só não dá a arca simplesmente à toa para que Noé viesse fazer, não, tinha um propósito. E o propósito de Deus na vida de Noé, para que ele construísse aquela arca para a salvação dele, da sua família e dos animais, era simplesmente para que Noé ficasse ocupado. Deus, quando fez o propósito de destruir a terra, Deus sabia que tinha que poupar a vida de Noé e tinha que poupar também a sua família, queridos. Deus poupa a família de Noé por intermédio da causa de Noé. Deus poupa a família dele por causa dele. E Deus, sabendo que não podia destruir a família dele por causa de Noé, então dá uma arca para que ele construísse, para que ele salvasse ele, a sua família e alguns animais ao qual já estava estipulado por Deus. E essa construção, meu irmão, demora 100 anos, de 100 a 120 anos. Noé trabalha incessantemente naquela arca, querido. E quando a gente nota o porquê que Noé trabalha naquela arca incessantemente, eu aprendo aqui, queridos. Se Noé ficasse desapercebido, se Noé ficasse sem nada para fazer, se Noé ficasse junto com aquela população que Deus já tinha rejeitado, Deus queria matar aquela humanidade por causa do pecado, mas Deus não podia deixar Noé
E ele trabalhava naquela arca, porque é esse que é o salário do pecado. É difícil. O pecado traz isso. O pecado, ele projeta isso na nossa vida, sabia? O que? Esforço. O homem só teve que fazer o que fez por causa do pecado. E Deus tinha que manter Noé livre. Tinha que manter Noé com a cabeça ocupada. Você está entendendo? Cabeça ocupada? Você já ouviu falar nesse ditado mundano, que é um ditado bem propício? Mente vazia é a oficina do cão mesmo. Não é? E a gente gosta de se manter livre das coisas do Senhor. Mas a gente é porque a gente não entende. Constrói a arca, Noé. Deus podia ter salvado os animais de qualquer outra maneira. Deus poderia ter deixado eles morrer feito de novo, porque foi Deus que criou. Deus poderia ter colocado os animais lá no Monte Ararat, o monte mais alto da terra naquela época, e poupado os animais. Mas Deus não fez isso. Deus queria ajudar Noé. Deus pode fazer outras coisas na nossa vida. Deus pode fazer a gente abrir a porta da nossa casa e está ali, ó, inundado de dinheiro. Deus pode fazer o que Ele quer. Deus, Ele pode fazer o que você quer. Mas sabe o que Ele quer nessa noite? Ele quer te falar isso aqui, ó: eu quero te salvar. Tem coisa que a gente não entende, tem coisa que a gente não compreende, irmão, mas Ele quer salvar. E não é trabalhando naquela arca 100 anos, 100 anos. E você pensa que talvez não chegam pessoas lá para falar: ei, Noé, para com isso. Essa ideia maluca que Deus vai vir mandar chuva, porque naquela época não existia chuva. Começou a chover quando o dilúvio veio. Era só garoa, sereno, orvalho que regava a terra antes do dilúvio. Escuta isso, queridos. Parece que vejo as pessoas dizendo: para com isso, Noé. Para que tanto trabalho? Para que tanta coisa? Para que essas coisas todas que você está fazendo? Deus manda a chuva, para com isso, Noé. Vamos ser felizes. Noé falou: não, eu estou numa grande obra e não vou parar. Deus colocou no meu coração, querido. Mal sabia eles que o que o Noé estava fazendo era livramento para a sua vida. Ei, deixa eu falar. Você que está enfadado de tanta coisa, fala: Senhor, eu poderia estar assim, eu poderia ter desse jeito. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está te salvando e você não sabe quando. A gente gosta de reclamar mesmo. Se não deu para fazer uma coisa, a gente reclama. Se não deu para fazer outra, a gente reclama. A gente reclama de tudo. Mal sabe nós que o cuidado de Deus é tão tremendo na nossa vida, que Ele está com tudo isso que acontece nos ajudando. E Noé, você pensa que a arca era pequena? A arca era muito grande, muito grande. A arca era feita para colocar ele lá dentro, Noé, a sua família e os animais. Animais de grande peso, grande porte, animais gigantescos que ficaram no compartimento de baixo. Animais de médio peso que ficavam no compartimento do meio, e os animais leves, que eram as aves, os répteis, no compartimento de cima. A arca tinha só uma porta e só uma janela. Escuta isso. E aí na porta que a arca tinha, quando Noé, junto com a sua família, entrou e os animais, a Bíblia Sagrada diz que o anjo chegou e lacrou a arca, para que não houvesse perigo deles escaparem da arca. Escuta isso, amados. E a Bíblia Sagrada diz que Noé, conduzido por Deus, ele constrói aquela arca, cheio de medidas, cheio de compartimentos, cada um para um animal. Escuta isso. Cada compartimento tinha sua medida, não era tudo igual. Os compartimentos de baixo, os compartimentos eram diferentes, uma estrutura maior, para equilibrar a arca, para que ela venha a ter um certo equilíbrio, para que ela pudesse navegar. Escuta isso. Deus pensa em tudo isso
Escuta, Deus manda entrar de 7 em 7 animais dentro da arca. 70% dos animais que entraram na arca era de 7 em 7. Não era como em par, 2 em 2, como foi falado muitas das vezes pelas pessoas. Isso está escrito na Bíblia. Só alguns animais que foram por par, mas a maioria era de 7. Por quê? Porque ali dentro da arca, aqueles animais que foram 7 e que depois acabaram em par, eles eram para ser consumidos durante a longa viagem que a arca fez. Isso está no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Depois você vê na sua casa. Entrou algumas espécies de 7 em 7, 7 machos e 7 fêmeas, para que eles pudessem ser mortos dentro da arca e ser consumidos. Isso tudo estrategicamente, milimetricamente medido por Deus. Deus cuida de tudo, Deus faz de tudo. Por quê? Porque Deus resolve salvar uma família inteirinha. Deus resolve começar, aleluia, do nada, mas usando uma família. Ou seja, a terra ia ser ocupada por Noé e a família. A terra inteirinha só ia existir Noé e a sua família. Sabe o que é isso, irmão? O cuidado de Deus. Sabe o que é isso? Porque Deus achou em Noé algo. Você imagina? Tudo foi destruído, mas a família de Noé e Noé foi salvo. Sabe por quê? Porque Deus achou algo nele. Deus achou algo em Noé, aleluia. Deus achou algo em Noé. Quem sabe Deus achou isso aqui, meu irmão? Deus achou nisso. Tudo que ele começa, ele termina. Porque já pensou, ele arrumasse um irmão que começasse a arca e no meio do caminho largasse? Já pensou se ele usasse uma pessoa, falasse, é você, e a pessoa nem começasse a fazer? Porque tem gente que não para na metade, tem gente que nem começa, já está cansado. Tem gente, aleluia, quando está acabando, ele ia desistir. Mas Deus achou em Noé alguém que ia começar e ia terminar. Deus achou, pastor Anídia, quem sabe Noé, alguém que ia ouvir milimetricamente aquilo que devia de ser feito. Você entendeu? Já pensou se Noé fosse algum que nem alguns irmãos e até mesmo nós? Deus manda fazer um compartimento com 2 metros. A gente fala, não, eu acho melhor fazer com 1,5. Já pensou, queridos, se a gente resolve querer mandar na arca, o que ia acontecer com ela? Mas Deus achou em Noé um espírito de obediência. Porque para fazer aquilo, para ser salvo, precisa ser obediente. Deus achou em Noé alguém que ia obedecer. No primeiro instante que ele começou a bater estaca, a primeira madeira que ele pegou, até a última, até começar a cair a gota do céu, Noé obedeceu. Deixa eu falar uma coisa aqui, aleluia. A partir de hoje, se você quer ser salvo, se eu quero ser salvo, vamos começar a obedecer a Deus. Noé tinha um mundo para escutar, mas ele preferiu ouvir Deus. Se ele fosse escutar o mundo ia dizer, para caraca! Mas ele ouviu Deus. Continua, Noé. Quem sabe o mundo está dizendo para você, aleluia, para com a obra. Mas Deus está falando para você, continua. Laseme alafai, chegando braço bedecala barrai, e braço bedefacho madecala baixai. Fala por irmão que está ao seu lado aí, aleluia. Diz assim, ó, Deus manda você continuar, vai. Não, nem todos falar. Não, nem estou, tem gente que está brincando, irmão. Escuta, o negócio é sério. Fala pro teu irmão assim, ó, Deus manda você continuar com a obra. Escute isso aqui, ó. O pastor tem 20 minutos para pregar, queridos, e é 20 minutos para mandar a semente da salvação, é 20 minutos para prosperar, é 20 minutos para escutar a voz de Deus. Tem 20 minutos aqui, aleluia. Não perde a cabeça não, porque Deus acha em Noé aquele que ia começar e ia terminar. Deus acha em Noé aquele que ia obedecer. Quantos cômodos do Senhor? Sim, Senhor. Quantos
dos côvados aqui nasceu outro corpo, sim, Senhor. Quantos animais? Os animais que são limpos, não é? Você vai pegar 7 e 7. Os animais que são imundos, você vai pegar 2 e 2, Senhor. Tudo especificamente, nenhum a mais, nenhum a menos. Senhor, os animais pesados é para pôr aonde? Os animais pesados você põe na proa, lá embaixo, para que a arca venha estabilizar. Durante a temporal ela não vai afundar, vai ficar estabilizada. Os animais de médio porte você coloca ali. Os animais que não são carnívoros, não é? Que se alimentam de plantas, você pega algumas plantas e coloca na arca, só isso. Mas Senhor, o que vai ser esse punhado de plantas para que todos esses animais que não são carnívoros comam disso? Aleluia. Você pensa que Noé perguntou isso? Não, Senhor. Ele fez aquilo que Deus mandou. Ele pegou um punhado e levou para dentro da arca. Agora eu te pergunto, você acha que algum animal morreu de fome? Não morreu, porque dentro da arca tinha uma coisa chamada obediência. E aonde tem obediência, tem prosperidade e multiplicação. Deus quer multiplicar. Deus poderia ter falado assim: os animais que não são carnívoros, não dá nada para eles porque eu vou fazer algo. Não, Deus falou: pega um punhado de planta e põe dentro da arca. O restante sou eu. Ou seja, aquilo que Deus manda você fazer, você faça. Mas pastor, mas não vai dar assim. Pastor, pela minha conta, 2 mais 2 é igual a 4, certo? Mas a conta de Deus, 2 mais 2 é 4.444. É 4.400.000 e 400. Você está entendendo? Não discuta com Deus. Obedeça nessa arca, porque Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Resumindo, para nós encerrar, escute isso aqui, querido. E depois que os animais, as coisas tinham feito, Deus acha Noé que ele ia começar e ia terminar. Deus percebe que Noé é obedecido. Deus percebe, queridos, que por causa dessas duas coisas que ele começou, terminou, a perseverança e a obediência ia levar ele à salvação. Então Deus põe eles lá dentro da arca, ele e a sua família. Você pensa que foi fácil ficar dentro daquela arca? Pense você que aqueles animais tinham muito trabalho. E nota-se que o trabalho foi fora da arca e o trabalho agora é dentro da arca. Porque tem gente que não entende esse mistério. Lá no mundo não era fácil, e aqui dentro da igreja também não, é claro que não. Ou você pensa, queridos, que se você vivesse uma vida de facilidade, você estava aqui ainda. Eu estou aqui porque eu preciso de Deus. Se eu não precisasse, eu não estava aqui, querido. Eu só estou aqui porque eu preciso. Então, se você estiver esperando vir para a igreja ou fazer aquilo que Deus quer na sua vida, a hora que estiver tudo bem, pode dar a Deus a sua salvação, porque nós sempre vamos precisar. O dia que Davi ficou desocupado, ele pecou, mas enquanto ele estava ocupado na guerra, Deus prosperava, Deus era com ele. O dia que ele ficou em casa descansando, ele arruinou com a família do vizinho, arruinou com a família dele. Escuta, suscitou uma família linda do diabo. Por causa do pecado com Betseba, a família de Davi, querido, levou uma semente que foi uma desgraça em cima de desgraça. Os filhos de Davi, um era rebelde, rebeliado, gostava de fazer rebelião contra o pai. Você conhece a história dessa não? O outro era mulherengo, estrupador, estrupou até a irmã. O outro gostava de pegar aquilo que era do irmão, Adonias. Salomão, pastor, agora eu peguei o senhor. Salomão foi uma benção, foi mesmo. Se perdeu com 1000 mulheres.
Porque está em xeque, está em moda nas igrejas, né? É mídia, é moda. Salomão, o homem mais rico da terra, como prosperou? Só que nessa igreja, por isso que tem cadeira vazia. A gente prega isso aqui, ó. Tá? Salomão foi o homem mais rico da terra, foi por isso que ele se perdeu. Ele se perdeu aqui, ó. Tudo que é demais não dá certo. A única coisa que nunca é demais é a presença de Deus. Essa é isso. Precisava ter 1000 casamentos. Fala sério. Precisava ter 1000 mulheres. Precisava. Toda mulher que entrava no palácio, o cabra casava com a mulher. E tem mais, metade delas não serviu o grande Deus que fez os céus e a terra. Metade delas servia a demônios, a deuses estranhos. O que aconteceu? Ele começou a adorar deuses estranhos. Se corrompeu. Salomão se perdeu na prostituição da vida. Aos filhos de Davi, um queria um lugar do outro, o outro uma rebelião atrás da outra. Absalão, ele fazia uma rebelião atrás da outra. O outro irmão, meu Deus, era só Deus. Escuta isso. Tudo fruto do quê? Do adultério, do pecado. A consequência foi forte para a casa de Davi. Mas ele se arrependeu, pastor. Claro que sim. Deus, ele faz isso. A misericórdia dele é isso. Ele nos perdoa. Só que a consequência fica. Tanto é verdade que ninguém tem mais a coragem de pregar nas grandes linhas de comunicações, nem rádio e nem televisão. É por isso que nós temos que se preparar. Porque tem que ter macho. Não estou falando só eu estou falando que Deus vai levantar vocês, esta geração, que quando o microfone for para a mão, fala assim: cuida, porque Deus perdoa, mas tem consequência. O Senhor disse para Davi: filho, eu te perdoo, porque eu vi a disponibilidade do Senhor de você para com a minha vida, para comigo. Eu te perdoo, Davi. Só que a espada nunca vai deixar a sua casa. Deus estava falando, sempre no teu ministério, ou sempre no teu reinado, você vai ver que a espada nunca vai sair de lá. Sempre vai ter conflito, sempre vai ter problemas, sempre. Mas por que, Senhor? Porque você errou. Mas você não me perdoou? Perdoei. Davi perdoa o pecador, mas Deus é contra o pecado, não tem jeito. E nessa noite aqui, ó, estou pregando aqui, mandando fogo. Você pode até não entender o que eu estou falando, mas uma coisa eu tenho certeza: o que é melhor você ir para casa bravo comigo e não escutar aquilo que você queria, mas você vai ser salvo para a glória de Deus. Queridos, para terminar, e a arca, queridos, a arca do Senhor, a arca que foi construída pelas mãos de Noé, por intermédio divino. Ela é construída, Deus poupa ele, dando bastante trabalho. Deus podia confiar nele, porque ele é um homem que começava e terminava, um homem que obedeceu em torno da arca, ele é família. Na condução da arca que ficou, porque foi 40 dias de chuva, e a arca conduzindo-se, indo para o destino que foi lhe dado. Escuta o que aconteceu. Enquanto os corpos que foram mortos, tantos os animais, quanto também dos seres vivos, dos seres humanos, não fossem todos consumidos, Noé não ia poder sair da arca. Então Deus estanca a chuva. Escuta isso. Nós lemos aqui o versículo que Deus faz as janelas dos céus fechar. A água para, a chuva cessa. Escuta que eu vou falar profeticamente nessa palavra. Eu estou dando a palavra do Senhor e quero profetizar na sua vida. Teve um dia que a chuva acabou. A chuva cessou. Diga, a chuva acabou.
A chuva cessou, fala. Eu quero profetizar na nossa vida que a chuva, sabe, temporal, foi 40 dias, Deus acabando com tudo que tinha na terra. Tudo foi consumido, mas tudo que estava dentro da arca foi salvo. Não, você não entendeu. Esse negócio aí é tipo assim, uma bolinha do bico que saiu. Não. É história, é Bíblia. É salvação para a nossa vida. Escuta isso aqui, ó. Tudo que estava fora da arca foi dizimado, consumido, foi destruído. Mas tudo que estava dentro da arca, na vontade de Deus, na obediência, glória, foi poupado por vida. Vocês viram o testemunho aqui? Livramento em cima de livramento. Lá fora a bala é perdida, aqui a bala pode ser perdida, mas quem te achado por um Senhor, a bala perdida não vai pegar para a glória do Senhor. Escuta como eu vou falar. Tudo que tinha fora da arca acabou, tudo que tinha dentro da arca continuava. A chuva cessou, vai, a chuva Noé percebe que a chuva cessa. Noé se alegra, porque ele diz: meu Deus, a ira de Deus parou, cessou, a chuva parou, nós estamos salvos. Só que você vê o lado, de outro lado do parâmetro bíblico, que a água não abaixa, demora um tempo para a água abaixar. Demorou quase um ano para a água abaixar. Mas por que, pastor? Porque enquanto tinha cadáveres fora da arca, Noé não podia sair da arca. Se a água baixa antes da hora, querido, quando a porta da arca se abrisse, Noé ia ser deparado com um monte de gente morta. E quem estava dentro da arca estava o quê? Maravilha. Então, Paulo, esse irmão, te alegra que você está salvo, vai. Vai, agora acordou. Escuta. Noé percebe que a chuva cessou. Noé percebe que a chuva cessou. Falta a luzinha aqui para nós sair daqui abençoado. Noé percebe que a chuva cessou. Você percebeu que a chuva já cessou? A chuva cessou, queridos. A chuva cessou, pastora Lídia. Eu percebi que a chuva cessou. Você percebeu? A chuva cessou. Aí Noé falou assim, creio eu, não vejo a hora de sair. Mas passou-se os meses e Noé não entendia. A água não abaixa. Noé não podia sair da arca e se deparar com cadáveres, com gente morta, porque acabou tudo, queridos. Tudo que tinha vida morreu. E Noé estava dentro da arca porque ele estava salvo. Crente salvo, jamais Deus vai permitir que você fique misturado com aquilo que está morto. Você entendeu? Há um momento na nossa vida a partir de hoje, diz o Senhor: aquilo que é morto é morte, aquilo que é morto é morto, aquilo que é para morte, aquilo que é morte, mas aquilo que é para a vida é para a vida. Foi por isso que Jesus disse: as trevas não se misturam com a luz. E é verdade. Eu sigo aquele que está vivo. Segue quem está morto quem quer. Eu sigo aquele que está vivo. Por quê? Porque eu estou vivo. Agora não adianta eu querer me misturar com quem está morto. A porta fechou, querido. Ou a
faz. Lázaro está dormindo, vai ressuscitar. Por que, Jesus? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está morto, se crê em mim, viverá. Por quê? Porque Jesus é vida. Quem está com Jesus aqui, dá glória a Deus. Meu Deus, por que nós não podemos sair da arca, pastor? Porque só tem morte. Deixa a água baixar. Aí Deus te tira para testemunho na terra. Mas enquanto a água não abaixa, você tem que ficar aí. Puxa, pena que não tem tempo para pregar. Você entendeu? Eu queria correr, irmão. Eu queria ir para um monte de lugar. Eu, pastor Roberto, eu queria pregar nas nações, pregar ali, pregar aqui. Eu creio que você que não queria louvar, você que tem a sua vida circular, eu quero ir, eu quero prosperar, eu quero ir. Mas a água primeiro precisa baixar, querido. Tem gente que não está pronto para sair da arca e se misturar com quem está morto. Sabe quem está morto? Uma pessoa que está presa no pecado está morta. Uma pessoa que está no vício, ela está morta. Uma pessoa que está no crime, ela está morta. Uma pessoa que não ora, ela está morta. Uma pessoa que não tem alegria, ela está morta. Aleluia, escuta. E se você andar de braço junto com ela, você morre também. Então o Senhor zeloso diz assim: fica um pouquinho quietinho dentro desta arca. Espera a água baixar. Depois que a água baixar, você sai para testemunhar aquilo que eu fiz na sua vida. Você está entendendo isso? Vai chegar essa hora. Vai chegar. Vai chegar a nossa vez. Entendeu? Vai chegar. É que tem gente que quer subir rápido demais. Tem gente que quer se apressar demais. Entendeu? Menino buchudo põe no dedo no doce quente e se queima. Vai devagar. Cuidado aí. Você começou ontem no Evangelho. Começou ontem. Já quer. Eu não vou mais, eu não prospero, não acontece, não vai, cadê o milagre? E não sei quem. Calma! Você começou ontem. Tem gente com 20 anos, 30 anos no Evangelho e está lá. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Agora segura essa. Mas pastor, 30 anos, eu não vou esperar isso não. Você tem escolha. Qual a escolha que você tem? A porta da arca está fechada, meu irmão. A casa caiu para você. Você não entendeu ainda? Você não entendeu? Não foi você que escolheu Deus. Eu recebi o telefonema de um pastor, eu estou marcado aqui. Por quê? Porque no mundo a pessoa quis fazer tudo de uma vez, quis engolir tudo de uma vez, que para cima, que de eu vou viajar, vou fazer, vou acontecer, vou ir, vou lá, sair para onde, eu vou comprar, vou agir, vou fazer tudo de uma vez. Deus falou: tá bom, da arca você não sai. Sai sim. Quando tentou sair da arca, Deus foi e guardou ele. Tem uns que Deus põe no deserto. Ô glória! Não deu glória? Agora você vai dar. Agora que eu voltar para o deserto, você vai dar. Glória a Deus que Deus põe no deserto. Porque tem gente que põe no leito, outros põem dentro da cadeia, outros põem dentro de uma cadeira, põem em cima de uma cadeira de roda. Tem mil maneiras de Deus falar: espera a água baixar. Mas pastor, que Deus ruim é nada. Sabe por quê? Deus prefere ver às vezes um deserto do que perder nós. Aleluia! Deus não quer perder, é o nível que é bom. Deus está dando livramento para 2 pessoas aqui dentro. Essa palavra tem endereço, entendeu? Para todos nós. Mas tem 2 homens aqui que o Senhor está falando isso aqui, ó. Até hoje você resistiu à palavra, e resistiu isso, resistiu aquilo. Você sabe que Deus tem falado. Você sabe o que Deus está querendo de você. Você sabe.
E tem um deles que está aqui, Deus fala assim, ó, e outra, Deus fala para você direto, arruma o teu casamento, arruma a tua vida, você não está com essa cadeira. Então hoje você vem aqui para ouvir isso aqui, ó. Hoje Deus fala para você, meu querido, você tem duas escolhas, ou você faz, ou você faz. Aleluia! Então nós vai ver, pastor, nós vai. Porque se tem um que briga pela minha alma e pela tua e ganha, esse é o nosso Deus. É maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Vamos encerrar. Escuta isso. E Noé, queridos, tinha que esperar a água baixar. Tem que esperar a água baixar. Já pensou que agonia? Já pensou que agonia? Olhando na janela, a água não baixa, meu Deus do céu. O que você sente, eu também sinto. O que nós sentimos, não adianta. A agonia de querer se, meu, mas vamos fazer o quê? A arca está aí. Mas eu sei que eu estou pronto, Senhor. E o Senhor fala, tá bom. Eu sei que eu posso ir. Deus fala, eu sei. Mas eu já prego bem. Deus fala, eu sei que você prega bem. Mas eu já louvo demais. Eu sei que você louva demais. Mas eu sou muito bom. Eu sei que você é muito bom. Mas eu já não aguento mais. Eu sei que você não aguenta mais. Mas eu. Deus fala, eu já sei o que você está falando. Mas a água, espera ela baixar. Você pode arrumar o pretexto que você quiser e dizer para Deus, enxuga logo, Senhor, essa arca, porque eu não vejo a hora. Deus fala assim, eu também não, mas enquanto a água não baixar, você fica quietinho dentro da arca, dando glória ao meu nome. Escuta, Noé não podia sair da arca, porque senão ele ia se misturar com o morto. Os mortos que tinham morrido por causa do dilúvio. Você está entendendo? Glória a Deus. Deus poupa Noé. E de repente, queridos, resumo aqui para nós terminar. Ela para no Monte Ararat, monte mais alto da terra. A arca para ali. Quando a arca para, Noé percebe que chegou a hora de descer da arca. Agora você imagina. Quando Noé sai da arca, queridos, ele e a sua família e os animais com que ele estava, ele se depara com uma terra que foi varrida. Não existia ser humano mais. Dali Deus ia fazer uma nova geração. Tenho certeza que se você perguntasse para Noé, vale a pena, Noé? Ele ia olhar para a geração que depois de alguns anos se multiplicou, ele ia falar mal. Sabe por quê? Porque não é possível que alguém que está no plano de Deus vai para dentro da arca, sai de dentro da arca, simplesmente se importe consigo mesmo. É impossível. Deus já tinha visto que Noé ia começar a arca e ia terminar. Noé ia obedecer tudo aquilo que Deus pediu, mas a última coisa que eu creio que Deus viu em Noé, sabe o que foi? Que podia confiar que dele ia sair uma grande geração. Talvez você não entenda. A primeira coisa que Deus viu em Noé foi que ele ia começar e ia terminar. Vamos lá? A primeira coisa que Deus viu em Noé, que ele ia começar. Segunda coisa, que ele ia obedecer. Segunda, obedecer. Terceira, que ele seria uma pessoa que ia sair da arca e dizer, eu sou bom, agora é tudo meu. Noé saiu da arca para a incumbência de levantar uma grande geração. Deus salva esses, irmãos. Deus salva esses, irmãos. Entendeu? Deus salva esses. O dedo de Deus é para esses. Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Deixa eu falar uma coisa. Se o projeto,
projeto de Deus. Porque o projeto de Deus é de ti ser bendita todas as famílias da terra. De você sair uma grande geração. De você sair uma grande nação. Deus levanta Abraão por quê? Porque Abraão foi o pai das nações. Deus levanta Jacó por quê? Deus levanta José por quê? Porque deles seria bendita todas as famílias da terra. A preocupação dos patriarcas não era em ser eles a estrela. A preocupação dos patriarcas seria: exaltado seja o Senhor, toda honra, toda glória para Deus. Pastor, você prega uma mensagem muito ruim, porque você só exalta a Deus. Pois é, a minha palavra nunca vai ser para exaltar homem, porque esse mundo levanta rei, exalta os reis, e eu nunca quis exaltar rei. Esse mundo aqui exalta o rei Pelé, o rei Roberto Carlos, a rainha Beltrana, a rainha fulana, rei Ciclano, mas eu não nasci para exaltar rei. Eu nasci para exaltar o rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. O Senhor está aqui. Você crê? Você crê? Aleluia. Nesta noite, lavando de fai, aleluia. Se você está na obediência, se você começa e termina, e se você sabe que de você vai sair uma grande nação, deixa eu te falar, você está na arca. Pode descansar o teu coração, porque não vai faltar nada, não vai perecer de nada, não vai acontecer nada. Escuta, nem para você e nem para sua família, porque Deus poupou ele e a família. Ó, eu e a minha família estamos seguros. Repita comigo: eu e a minha família. Eu e minha família. Não, mas com convicção, fala assim: eu e minha família. Estamos seguros. Por quê? Porque eu estou começando e pretendo terminar. Eu estou na obediência. E tenho fé que de mim vai sair uma grande geração. Aplauda Jesus. É isso que é ser vitorioso. É isso que é, aleluia. É isso que é sair da arca e ser uma bênção. É isso que é ser uma bênção. É isso que é o evangelho. Glória a Deus. Escuta o que eu vou falar. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Pastor, eu estou sem igreja, estou sem congregar. Eu congrego de vez em quando. Santa Ceia já faz tempo. Levanta a sua mão se você quer se reconciliar com Deus hoje. O dilúvio está aí, entendeu? Nós estamos dentro dessa área chamada igreja. O momento que Deus está te chamando é hoje. Levanta a sua mão. Você que está afastado do caminho do Senhor, você sabe que é com Deus, é com você que Deus está falando. Você que está afastado, você que está desse jeito, querido, em nome de Jesus, levanta a sua mão e diga: a partir de hoje eu faço uma aliança com Deus. Levanta a mão. Tem alguém que está afastado? Sem igreja, sem pastor, sem tomar Santa Ceia. Levanta a mão que eu quero orar pela tua vida. Tem alguém? Glória a Deus. Tem alguém? Deus me mostrava. Eu sei que tem. Tem alguém? Deus me mostrava, queridos, aqui em nosso reino. Escuta isso.